Oi, gente, bom dia, paz do Senhor a todos vocês. Bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD. Na aula de hoje a gente vai iniciar uma nova revista, né? Não sei se vocês se lembram, mas a nossa última aula foi na semana retrasada. E a nossa aula de hoje é sobre um tema que a gente ouve muito, a gente não sei você, mas muitas pessoas passam por isso, que é sobre ansiedade, né? E o nome da nossa lição é Cara, essa ansiedade me mata. Para iniciar nossa aula, eu queria que você, né, se você ainda não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá pegar. E você que está com a sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Tudo bem? Vamos lá. Que diz o seguinte: Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Então, essa lição, né, a gente vai refletir um pouco sobre a ansiedade, né? Gente, a ansiedade, ela tem sido vista como o mal do século, né? Muitas pessoas têm tido problemas físicos, né, problemas de saúde físicos e psíquicos, né, que fala, devido ao alto nível de ansiedade que elas têm tido, né? Mas, gente, Deus, ele nos ensina a descansarmos nele, porque somente nele a gente pode confiar que tudo vai se resolver, que tudo vai dar certo, né? Que os nossos problemas não são nada diante dele, né? Do seu poder, diante da sua grandeza. Bom, pessoal, a ansiedade, ela é algo natural do nosso corpo. Ela funciona como um sistema de proteção que nos deixa alerta quando algo está acontecendo. Então, ela é essencial para nossa sobrevivência. Porém, quando a ansiedade ela passa dos limites, ela pode causar uma série de problemas para a pessoa. Então, a pessoa fica com mal-estar, e pode até gerar algumas doenças. Alguns dos sintomas da ansiedade são aceleração cardíaca, sudorese, boca seca, respiração ofegante, tensão muscular. E diante desses sintomas, a gente precisa ficar atento com a intensidade deles, se eles estão ficando cada vez mais fortes, com a frequência e também com a causa, né? O que desencadeia a sua ansiedade. E diante disso, a gente pode também tirar que o principal motivo que gera ansiedade hoje em dia é o medo, quer dizer, é a preocupação, né, sobre o futuro. Então, a gente acaba se preocupando cada vez mais com o que vai acontecer e cada vez menos com o dia de hoje, né? Então, a ansiedade é sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Então, pessoal, aí a gente antecipa o problema, a gente vive ele no aqui e agora, e aí a gente sofre por ele, sendo que ele nem aconteceu ainda. E aí a gente fica com tanto medo de dar errado, que fica com isso na cabeça. Então aí piora ainda mais a situação. Então Jesus falou a respeito disso no Sermão da Montanha. Então por isso eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 30. Vamos lá. Que diz o seguinte: Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Bom, pessoal, então com isso, a gente não deve ficar ansioso
pelas coisas dessa vida, né? Pelo que comer, pelo que vestir. E sim, confiar em Deus, que cuida tão bem das plantas e dos animais, prover tudo para que eles, né, venham a se alimentar. E a gente fica preocupado, né, com a nossa vida, sendo que nós somos filhos dele. E a gente não deve ficar nos prendendo amanhã. A gente deve se concentrar no hoje, se concentrar em qual é o nosso papel hoje, né? E buscar sempre aquilo que Deus quer na nossa vida no hoje. E não ficar sempre preocupado no amanhã. Bom, pessoal, a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, né? E a gente precisa ter fé que o Senhor cuida de nós até mesmo nos detalhes. Por isso que Pedro, ele diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, né, em Deus, porque ele tem cuidado de nós. Por isso eu quero que a gente leia 1 Pedro 5, versículo 7, que diz o seguinte: Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Outros versículos que eu queria ler com vocês estão em Filipenses, capítulo 4. Vamos abrir. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, gente, a gente deve apresentar as nossas súplicas a Deus, agradecendo a Ele, né, porque Ele é capaz, né, de resolver todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, quer dizer, de prover, né, tudo aquilo que nos falta. Então a gente tem que fazer isso, porque assim a gente vai conhecer a paz que excede todo entendimento. Porque assim que a gente apresenta nossas súplicas a Ele, a gente descansa nele. Então isso causa uma paz que excede todo entendimento. Quando a gente aprende a descansar em Deus, as coisas ficam mais fáceis, mais leves. E isso possibilita que a gente se alegre mesmo num tempo difícil, mesmo em meio à tempestade. Outro motivo que muitas vezes levam as pessoas a ficar ansiosas é o desejo de vivenciar o futuro, né? É o desejo de se formar, é o desejo de começar a faculdade, é o desejo de começar a namorar, é o desejo de uma viagem que você vai fazer. Então, é o desejo de você ir, É o desejo de você avançar logo pro tão esperado dia, pro tão esperado momento. Porém, a Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há um tempo certo para cada coisa. E também, lá nos Salmos 40, versículo 1, que eu quero abrir com vocês, nos ensina que nós devemos ter paciência no Senhor. E o Salmos 40, versículo 1 diz o seguinte: Esperarei com confiança na ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Na hora certa, as coisas acontecem, então a gente precisa ser paciente. Porém, nos dias de hoje é muito difícil falar de paciência, porque é uma coisa cada vez mais rara, né? As pessoas não têm paciência de esperar e com essa correria a gente quer cada vez mais as coisas no nosso tempo, né? A gente não tem, né? A gente não tem sapo para esperar. Porém, para que as coisas sejam feitas de acordo com o propósito de Deus, a gente precisa ter confiança que Ele sabe a hora certa de cada coisa. E eu acho que você querer apressar, querer, né, fazer de qualquer jeito, vai só causar mais ansiedade e vai cada vez mais Não, isso tá errado. E vai te prejudicar cada vez mais. Então, tipo, eu acho não. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, então a gente tem que confiar nele. A Bíblia compara a nossa vida com um sopro e com uma sombra que logo se vai. Então, se a gente ficar vivendo preocupado com o futuro, a gente não vai viver o presente. E quando a gente menos imaginar,
o presente já vai ter virado passado. Então, a gente precisa saber aproveitar o nosso presente e deixar o futuro com Deus. Muitas vezes a gente faz vários sonhos, quer dizer, enfim, a gente tem muitos sonhos, certo? Sonhar é uma coisa, mas ficar com ansiedade é outra. O sonho, ele traz esperança, mas a ansiedade, ela nos perturba, certo? Então, confie em Deus e deixe o seu futuro nas mãos dele. Bom, gente, o segundo tópico da nossa aula é da ansiedade à decepção. Às vezes, pessoal, a gente fica ansioso por causa de alguma coisa que vai acontecer, e a gente cria várias expectativas, né? A gente imagina várias coisas. Por exemplo, a minha aula, imagina que vai estar silêncio, mas muitas vezes, na verdade, todas as vezes isso não acontece. E aí, vamos continuar. Bom, gente, às vezes a gente fica com várias expectativas sobre o que pode acontecer em determinada situação. E aí a gente se frustra. Porém, ninguém está livre de decepções, não é mesmo? O que a gente não pode deixar é que essa decepção nos paralise, né? Nos deixe com medo, bom, pessoal. E aí, quanto mais ansioso a gente estiver, né? Com aquele pensamento negativo, né? Com aquela preocupação, aquele medo, mais fácil é de nos decepcionarmos. Então, o que a gente deve fazer com isso? Toda vez que a gente encontrar essa situação que nos decepcionou, a gente não deve ficar paralisado, a gente não deve ficar falando, não, eu não consigo, ai, tô frustrado, ai, não. Ai, tô frustrado é meio difícil, né? Mas enfim, a gente deve falar, não, a gente deve pensar que nós já passamos por essa situação. E como a gente já passou, a gente já foi fortalecido por ela. Então a gente deve usar isso como combustível pra fazer melhor dessa vez, né? Pra estar mais preparado. E não fugir dessa situação, mas encarar ela de frente, encarar ela com segurança de que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente está mais capacitado porque a gente já conhece essa situação, a gente já passou por isso e que tudo vai dar certo. Então, pessoal, tem uma frase que eu gostaria de ler com vocês que é a seguinte: precisamos entender que uma falha não significa falha constante e eterna. Significa apenas que você é um ser humano como qualquer outro. Então, se você já se frustrou com você mesmo, com outra pessoa, não generalize a situação. Tente enfrentar novamente o desafio e confie em Deus que Ele está com você. Um exemplo que eu li na revista que eu queria ler com vocês é de decepções que servem para nos ensinar a agir de uma forma diferente, a seguir outros caminhos. Que é, por exemplo, a do namoro mal sucedido por causa do julgo desigual, né? Quando você namora com alguém que não tem a mesma crença que você, que não segue o mesmo modo de vida que você. Por exemplo, nós somos cristãos. Então, o nosso relacionamento, ele tem que priorizar pessoa, nessa área do namoro, né? A gente tem que priorizar pessoas que creem da mesma forma, que vivem de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, se você teve esse namoro mal sucedido, né? Por causa do julgo desigual, você não tem que achar que você nunca mais vai conseguir namorar. Você pode sim namorar novamente, só que você tem que mudar essa, né? Você pode mudar essa forma de você pensar e tentar de uma forma que vai te dar melhores resultados, né? Que seria procurar alguém da mesma religião. Bom, gente, diante da decepção, a gente tem que apresentar a Deus em oração, analisar toda a questão, para aprender com os nossos erros, né? Aprender com até os erros das pessoas, né? Pedir perdão se for necessário, né? Se a gente, né, cometeu uma falha, né? Cometeu um pecado. E sempre buscar, sabe, aprender com isso. E sempre quando estiver diante da mesma situação, não repetir, né, as frustrações. Bom, gente, agora a gente vai para o terceiro tópico da nossa aula, que tá na hora de dar um basta. Então, existem vários métodos que você pode utilizar para diminuir a sua ansiedade. Entre eles estão boa alimentação, se exercitar, terapia, descanso e lazer. Além disso, eu queria falar para vocês buscarem não se isolar, né, diante dessa situação. Conversar com pessoas de Deus na sua vida que vão te, né, aconselhar da melhor forma possível. Também, claro, a sua família, os seus pais, para que eles também possam te orientar e te auxiliar, né, como responsáveis.
Então, para isso, eu gostaria de ler com vocês Provérbios 17:17, que diz o seguinte: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, passa a ser nosso irmão. Pessoal, eu gostaria que vocês não se esquecessem que para conhecer verdadeiramente a paz que excede todo entendimento, lá que a gente leu em Filipenses 4, versículos 6 a 7, é preciso que nós confiemos no Senhor e descansar nele e em sua palavra. E para isso eu gostaria também de ler com vocês João 14, versículo 27, que diz o seguinte: Deixo a paz com vocês, e minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. E outro também versículo que eu gostaria de ler com vocês sobre isso está em Salmos 62, capítulo misericórdia. Capítulo 62, versículo 8. Vamos lá. Ó meu povo, confie no Senhor e a cada momento. Leve a Ele o peso de seu coração, pois Deus é nosso refúgio. Pessoal, outra palavra que eu queria trazer para vocês está lá no Salmo 56, onde Davi fala de uma opressão que ele estava passando e que quando o temor vinha sobre ele, ele confiava em Deus, porque ele sabia que não havia o que temer, porque a sua confiança estava em Deus. Então, por isso eu queria ler com vocês lá no Salmo 56, versículos 3 e 4, que dizem o seguinte: Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus, que poderá fazer um simples mortal. O Senhor é aquele que criou todas as coisas, e por isso ele é aquele que tem o poder para resolver qualquer situação. Então, devemos colocar sempre a nossa confiança no Senhor, assim como Davi fez. Pessoal, vamos ver também em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que dizem o seguinte: Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Então, gente, se Deus é com a gente, mesmo que as situações estejam ruins, a gente ainda vai poder se alegrar no Deus da nossa salvação. Pessoal, existem vários versículos que nos ensinam a depositar a nossa confiança no Senhor e a descansar nele. No Salmos 94, 19, ainda, a gente lê o seguinte: Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Então, sempre quando você estiver ansioso, lembre-se que Deus está com você e acredite que Ele tem o melhor para sua vida. E que você depositando todas as suas ansiedades, preocupações nele, Ele vai cuidar de todas as coisas. E, além disso, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós entregamos a Ele todas as nossas súplicas, em orações, Ele nos traz alívio, Assim como nós aprendemos hoje, Ele nos traz a paz que excede todo entendimento. Bom, pessoal, e para terminar essa aula de hoje, eu gostaria de ler com vocês Salmos 55, versículo 22, que diz o seguinte: Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Confie no Senhor, gente. Fale com Ele, converse com Ele dos seus problemas, das suas preocupações. E se você está tendo crise de ansiedade, procure a ajuda certa, Fale com a sua família. E, gente, eu espero que essa aula tenha sido especial para vocês, assim como foi para mim. E muito obrigada por terem assistido até aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu convido você, para as próximas aulas que virão, se Deus quiser. Amém? Até mais, tenha uma ótima semana.